Olá, queridos e queridas. A gente costuma pensar que nós temos um famoso livre-arbítrio, que nós somos senhores das nossas condutas, né? E aí o cérebro muitas vezes funciona por processos que escapam à nossa percepção. E muitas vezes você sente assim, meu Deus, o que aconteceu? Eu não entendi nada, né? Porque nós somos sujeitos a condicionamentos, a hábitos e a sugestões que nos influenciam sem que a gente tenha a noção disso. Já pensou nisso? Por exemplo, uma loja de vinhos, um experimento mostrou o seguinte, que dependendo da música de fundo que estava tocando na loja, essa música de fundo influencia de forma marcante o comportamento dos compradores. Se a música era francesa, os vinhos franceses eram preferidos. Se a música era alemã, os vinhos alemães vendiam mais. E geralmente os consumidores não se davam conta de que estavam sendo influenciados. Então, se nós perguntarmos a eles por que eles escolheram determinado vinho, eles têm uma explicação plausível, vão falar o seguinte: olha, eu nem me lembro de que havia música no fundo. Mas há uma influência, a famosa propaganda subliminar que muitas vezes vocês conhecem, né? Outra função que a gente muitas vezes confia muito é a memória. E hoje a gente sabe que a nossa memória ela é construída e ela é reconstruída ao longo do tempo. O que a gente lembra, na verdade, hoje, sobre um evento que aconteceu, pode ser muito diferente da forma como realmente a gente lembrava dele há algum tempo atrás. Então, o contexto da nossa vida e até o nosso estado de humor influenciam muito a memória. Você pode estar mais feliz, mais relaxado, e você vai lembrar de coisas do passado mais tranquilamente. Se você está mais tenso, talvez um trauma lá do passado, um abuso que você sofreu, fique mais pesado, né? E nós sabemos também que as falsas memórias ocorrem e elas são induzidas com frequência. Por quê? Porque é como. Lembra aquele ditado? Quem conta um conto aumenta um ponto. Então, na verdade, quando você recria uma, uma memória, você está construindo uma nova história. Por isso que a psicoterapia funciona, por isso que as técnicas da psicologia cognitiva e comportamental funcionam, porque quando você faz um trabalho de exercício de imagens aqui comigo, você está reconstruindo uma nova história. E aí tem um professor aqui nosso, da UFMG, que fala o seguinte: não se engane, o passado muda. Por que o passado muda? Porque a forma como você conta o seu passado, ele vai mudando. E isso é muito bonito, porque isso traz essa libertação dos nossos traumas, dos nossos rancores, né, das nossas dores aí. Porque as nossas lembranças, o que nós pensamos sobre as experiências vividas, elas estão longe de serem confiáveis, né? A coisa mais fácil do mundo é nós, seres humanos, nos equivocarmos. E isso, o fluxo do pensamento, ele é associativo, né? Por que os pensamentos influenciam, regulam as nossas emoções? Porque uma coisa nos faz lembrar outra, que nos leva a outra, e assim sucessivamente. E esses pensamentos, eles estão conectados com o nosso corpo, com o nosso cérebro, e influenciando as nossas emoções. Dependendo da sua memória, dos seus pensamentos, das frases que você escuta, que você memoriza, que você repete, vão influenciar a forma como você sente as suas emoções. Então, se a gente não prestar atenção de modo consciente, se você não fazer uma força para voltar o seu foco de atenção no momento presente, a divagação, você vai viajar, né? A gente vai viajar incessantemente nos nossos processos mentais. Esse modo é o modo padrão do cérebro funcionar. Então, por isso que a gente fala em mind wandering, em inglês, que é mente divagando, a mente que divaga, né? A mente andarilha, a mente como macaco que pula de galho em galho. Esse é o padrão do cérebro mesmo. E aí os monges orientais, os orientais também, eles começaram é, a comparar esse processo de macaco louco, né, que pula de galho em galho, sem cessar, e aí sem saber onde vai parar mesmo. Eles começaram a perceber
e a treinar a mente para divagar menos. Essa divagação é a forma do pensamento em que a gente passa quase que metade do tempo que a gente está acordado. A nossa mente já fica pulando mesmo, de galho, isso é natural. E aí, somente quando a gente leva a atenção consciente para o funcionamento da mente, a gente é capaz de pensar de uma forma discriminada, inibindo pensamentos desnecessários e examinando alternativas de maneira consciente. Isso aqui é uma publicação de um professor aqui da UFMG, o Consenza. Ele dá aulas de Mindfulness, é um neurocientista aqui da UFMG de Belo Horizonte, e ele dá aulas sobre meditações. E não só ele, como eu também, e muitos outros profissionais ao redor do mundo enfatizam realmente o uso da meditação como uma forma de você voltar o seu foco para o momento presente e assim você conseguir diminuir essa mente de macaco que pula de galho em galho. Esses processos mentais, pensamentos, são gerados pelo cérebro. E a maioria deles ocorre em um nível não consciente. Nós não temos consciência disso. A mente consciente, ela é uma pequena parcela do que é processado. Tem uma imagem muito legal que a gente utiliza, que é um iceberg. A ponta do iceberg é cerca de 5, 10%, enquanto 90%, 95% do iceberg está no fundo do mar. Esses 90%, 95% são a nossa mente inconsciente, aquilo que a gente não tem acesso. E isso acaba influenciando a nós mesmos, porque a gente só vê o que está acima da água, né? Mas nós não temos noção do que está submerso, que é muitas vezes maior do que a parte visível na superfície. E os pensamentos que nós temos acesso, eles não são gerados por um eu consciente, não é? Esse que é o ponto. As pessoas acham que estão sob controle da vida, achando que não, eu controlo meus pensamentos, né? Na verdade, é um fluxo, o pensamento é um fluxo de consciência a partir de múltiplos processamentos no cérebro. E a gente não tem controle sobre eles. Esse é um ponto muito importante, porque na ansiedade, o que as pessoas querem? É ficarem livres dos pensamentos negativos e tentam controlá-los. Mas, com frequência, nós não temos uma noção real de onde surgiram esses pensamentos. E nem temos acesso à origem das decisões que geraram nossa conduta. Acredita nisso? Não é brinquedo não, né? Isso aí é o mistério dos pensamentos. Agora, se a gente acha que está no controle, porque temos aí um módulo mental que cria histórias para justificar o comportamento que observamos. Então, a gente sempre está criando história. Não, na verdade, eu pensei isso, eu fiz aquilo por causa disso, disso, disso. Mas nós não temos consciência, muitas vezes, do que gerou. Lembra lá dos compradores de vinho? Eles não sabem que foram influenciados pela música, mas eles estão convencidos de que fizeram uma escolha a partir do seu livre-arbítrio, do seu desejo. E isso também ocorre com a gente na maior parte do tempo. Muitas vezes nós fazemos escolhas que nós não sabemos por que fazemos e começamos a justificar. Não, eu escolhi isso porque eu gosto, não é? Eu gosto de arroz com feijão, por isso que eu não escolhi macarrão. Mas, na verdade, você tem uma influência aí dos seus antepassados, da sua história, da sua cultura, e você ainda você mesmo não percebe disso. Então, nossos pensamentos, eles são eventos mentais que nos ocorrem, mas que não são gerados conscientemente. Esse é um ponto, o pulo do gato, para você treinar a meditação e ficar livre dos pensamentos negativos. O problema é que no dia a dia, nós acreditamos em nossos pensamentos, porque a gente se identifica com eles. Então, quando você pensa uma coisa, você fala assim, não, eu pensei isso, eu sou isso. Né? Se um pensamento me ocorreu, é porque eu penso assim, e isso sou eu. Essa que é a questão. Muitas vezes as pessoas falam comigo assim, doutor Paulo, eu estou ficando louco, eu estou ficando louca, os pensamentos aqui estão pirados demais. Se você acredita nos pensamentos, então é como se você estivesse ficando louco mesmo. Mas, na verdade, os pensamentos negativos da ansiedade são apenas fenômenos que acontecem na nossa mente. E nós não temos controle sobre ele. Então, por meio da meditação, do mindfulness, a gente pode passar a prestar atenção no espaço mental. E aí observar como os pensamentos surgem e desaparecem. Se não nos apegarmos a eles, vemos que eles não precisam orientar o que fazemos. Você não tem que obedecer os seus pensamentos. Esse que é realmente um grande diferencial da meditação. Então é preciso ter claro que nossos pensamentos são importantes, eles terminam por determinar quem somos e o que fazemos, não é? Isso é claro.
Agora, a introspecção, quando a gente medita, a gente descobre que a gente pode escolher os pensamentos, e boa parte deles não tem fundamento real. Uma boa parte dos pensamentos são mais elucubrações, são divagações, mas não tem nada de real. E à medida que você medita, você consegue escolher quais pensamentos você vai usar ou não. E aí, claro, os pensamentos, à medida que você foca nos pensamentos mais saudáveis, eles vão começar a aparecer mais para você. Então, quando a gente divaga, quando a gente fica viajando e a gente não presta atenção no que pensamos, nós acabamos por decidir de forma autônoma, automática, ou seja, a gente vive no piloto automático, né? Então, isso pode ser evitado quando a gente aprende a analisar esse fluxo de consciência, de maneira o quê? Descentrada, como observador. Quando você observa os seus pensamentos, você está lá pensando, o que eu vou comer amanhã, o que eu comi ontem, o que eu fiz ontem, o que eu vou falar com a minha família, meu trabalho. Você começa a observar isso, são apenas pensamentos. A gente avalia o que ocorre nesse momento, os pensamentos, aceitando, sem julgar. Nossa, eu estou com preguiça hoje, ou não, quero trabalhar, estou motivado. Ok, beleza, tudo bem. Esses são pensamentos, não significa que sou eu. São apenas pensamentos. A gente faz isso sem necessidade de nos apegarmos aos pensamentos. Eles surgem e desaparecem cada vez mais tranquilos. E cada vez que você treina isso, você fica mais em paz com você, com menos ansiedade. Então, com frequência, esses pensamentos são origem de um estresse desnecessário, né? Porque você fica tão cucado com o pensamento, você fica mais estressado, mais ansiedade. A gente cria ou amplia os problemas que realmente não têm consistência. Então, sabe aquela frase, achar pelo em casca de ovo, não é isso? É isso, a gente às vezes tem um pensamento, fala assim, ai meu Deus, pensamento, não posso pensar isso, não vou ficar louco, não posso pensar isso, não vou fazer uma loucura. A gente aprende, quando você aprende a observar os pensamentos, sem acreditar na história que contamos para nós mesmos de forma contínua, aquelas crenças, né, do tipo, eu não sou amado, eu sou rejeitado, estou sendo abandonado, e se eu conto essa historinha e eu acredito nela, ponto, aí eu começo a ficar mais ansioso. Então, a gente aprende a viver com mais clareza e mais tranquilidade quando você percebe essas historinhas e não acredita nelas. Você apenas observa que são fenômenos da sua mente. E a meditação ela pode mudar essa autopercepção e ampliar a sua capacidade de autorregulação, promovendo aí um equilíbrio mental do dia a dia, né? Então eu convido você a ficar cada vez mais centrado, treinando as meditações, para que você possa se livrar cada vez mais desses pensamentos automáticos que influenciam, principalmente os negativos, que influenciam realmente a nossa conduta. Combinado? Se você gostou desse vídeo, dê um joinha, comenta, compartilha, clique no sininho para receber as notificações. Eu posto o vídeo todos os dias às 20 horas e as lives acontecem segundas, quartas e sextas às 19h30. Se você ainda não assinou o canal, lembra, também assina aqui, dê um joinha, comenta, compartilha, para a gente aumentar essa corrente do bem, onde uns apoiam os outros. Um grande beijo, até o próximo vídeo.